Você acha que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Não sei se nos mesmos moldes do que a gente imaginaria, né? Mas sei lá. A gente já tá naquela época de rumores de guerra, né? Já faz um tempo que tá... Muito tititi aqui e ali, né? E muitas coisas chegando perto, né? Como a gente teve na Guerra Fria, né? Algumas crises, assim, de Cuba, lá dos mísseis, recuou. E voltava. E agora a gente tem... Só que acho que agora também turbina um pouco as informações, porque o cara acabou de falar, você já tá sabendo, né? E aí já um monte de analista começa a jogar gasolina no negócio. Para ganhar audiência, né? Sensacionalismo. E o que eu acho é que desde 2001, para pegar uma data assim, mais arbitrária, mas desde dos atentados de 11 de setembro, o tabuleiro foi mudando, né? E parece que vários focos de guerra foram surgindo, porque parecia que todo mundo achou que o fim da Guerra Fria, né? Ia ser um mundo de paz. Porque que teve toda aquela... Lembra a música do Scorpions, né? World of Changes, né? Falava isso, né? O Muro de Berlim, né? Um novo mundo de paz, né? Derrubar o mundo. Vai acabar a Guerra Fria, vai acabar Era o que se parecia ali, né? Parecia no começo dos anos 2000, não era? Só que, por outro lado, já estava o Bush planejando outra coisa. Não só ele, mas ele era o sintoma. Se ele faz esse discurso em 90, você vê que eles já estavam preparados para essa mudança de ordem, né? Ali mesmo muda uma ordem. Então, eu acho que de lá para cá, você vê... os avanços com a OTAN, acho que desde o final dos anos 90, já tinha essa assim, né? Da Rússia falando, não, agora não, chega, até aqui. Aí entra mais um país, entra outro país, né? Então, foi entrando. Agora entrou Suécia, eu não tô tirando nenhuma responsabilidade do Putin, mas a gente não pode tirar o outro lado porque os caras foram experimentos. Eu tenho a impressão de que era isso que eles queriam, entendeu? Vamos espremendo, vamos colocando base bem pertinho deles, vamos mais perto, vamos isso. E toda a liderança, principalmente os mais autoritários, né? É ótimo aparecer um inimigo externo, né? É ótimo. Aí o cara começa a falar que todo problema, né? Todo problema é culpa do inimigo externo. Em Cuba, todo problema é americano. O embargo. Mas aí eu tenho uns cartazes lá, umas fotos, que eu até copiei na época, que antes da Revolução, a Cuba era o comércio com os Estados Unidos. Então era assim, antes da Revolução, a Cuba é o comércio. Agora nós estamos na merda porque não tem comércio. Mas peraí. Contraditório. Né? Cuba só é completamente inviável aquilo lá, né? E só funcionou enquanto tinha dinheiro da União Soviética. E muito dinheiro, né? Porque também esse negócio do embargo é uma grande bobagem, né? Porque aí quando você vai ver, os países, até os Estados Unidos compram a coisa deles. Compra e vende, fazem triangulação. É sempre essa patetice, né? É ridículo. E você acha mesmo que os Estados Unidos não podia ter tirado aquilo ali dali? Lógico que podia. Os Estados Unidos fez guerra na Coreia, fez guerra no Vietnã. Ali em Cuba era facílimo. Quintal. Facílimo. Não, do lado 200 quilômetros dá o quê? 300 facílimo. quilômetros. Junta o porta-aviões lá, fala, acabou a brincadeira. Manda a polícia de Los Angeles lá, resolveu já. Não é? Fala a verdade. Aquela meia dúzia de bandeirinha. Pensa bem, meu. Com se eles não conseguiram trocar os carros dos anos 50 e 60, o que eles podem ter de arma lá? Tem nada. Deve ter aqueles tanques de guerra dos anos 50, se tiver tanque. O mais moderno deles é estilingue. Então, e aí o que eu vejo é isso. Eles precisam do inimigo externo. Todo político, na verdade, né? É uma forma de... Né? Os caras não estão até agora justificando o gasto por causa da pandemia, cara. Não é os caras, não, devido à pandemia, não sei o que. Cara, sempre tem um problema que nunca é o dele. Nunca é o dele, é o outro, o governo anterior, é o inimigo externo. Você não vê agora, a Venezuela está usando o Brasil. O culpado é o Brasil, que não deixou entrar nos BRICS. Então... Agora eu que pergunto aí, o que você acha que aconteceu aí? O que vocês acham? Esse negócio aí foi meio estranho, né? Foi muito estranho, isso aí é uma história meio mal contada, né?
Tem boi na linha, mas que o quê? O Lula caindo no banho, fala pra que não ter que ir lá, pessoal. Eu vi uma dessas notinhas de jornalista aí, que a gente não pode confiar muito, né? Mas falando que foi ordem pessoal do Lula e que insistiu para tirar eles do BRICS, cara. Eu vi essa versão também. É? E aí ele cai no banho, momentos antes de embarcar pra ir na reunião pessoalmente. Cai no Vai banho. saber. Ou ele deu sorte, né? Que caiu agora. Porque Do jeito que ele tem sorte, eu acredito, né? Impressionante. Porque ele ia ser muito pressionado lá, né? Aí aparecendo nas fotos lá do lado de todo mundo. Agora, o que aconteceu? Por que teve esse racha? Não sei, viu? Tem que averiguar. Dizem que é pressão do Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né? Mesmo agora? Porque agora é governo Biden ainda, né? Então, mas como você disse, tem aqueles caras que não saem, né? É os Deep State mesmo. Ele não sai. Essa turma não sai. Só sai quando quer. Só quando aposenta. Fora que essa turma tem todos os dossiês, né? Quem implementou essa medida foi o chefão do FBI lá, como é que ele chamava? Esqueci o nome dele. Como é? E ele gerou o modelo para todo mundo. Edgar o que é? Edgar Hoover. Edgar Hoover. Edgar Hoover, obrigado. Edgar Hoover, ele montava dossiê de todo mundo, porque ninguém tirava ele. Acabou, aqui eu mando, acabou. Tu vai brigar comigo? Tá aqui o dossiê. Aí o que o povo fez? Aprenderam, né? Aprenderam. E os caras aperfeiçoaram usando Epstein, né? E aí tem a versão afro-americana. E olha que ele tava lá no quê? Anos 30, 40, 50, sem tecnologia. Imagina hoje. Cheio de Essa turma do Deep State, se quiser, tem todo mundo na mão. Fala, tem uma delação da Lava Jato, que eu ouvi, de um cara que era do governo. É um senador, eu não lembro. Ele fala na delação que a NSA entrou em contato com eles, com o governo, quando descobriram que tinha gente da Petrobras fazendo negócio com aquele doleiro lá. Aquele doleiro que foi preso lá pelo Moro. O Eike Batista? Foi na origem foi na origem da Lava Jato. Era um doleiro mesmo. Eu não lembro o nome dele. É um cara. Estamos ruim de memória. O cara ia preso. Não, era o Youssef. Alberto Youssef. Então, e esse cara, os caras estavam seguindo, parece, a notícia, tráfico de droga. E aí eles caíram no cara o doleiro, que é o que lavava, acho que o dinheiro. E aí eles, acho que grampearam o cara, começaram a ver o cara falando com gente da Petrobras. Aí que eles avisaram. Por esse senador, é um senador até que era do PSDB, um cara de cabelo branco. Delcídio, é isso? Não, Delcídio era do PT, não é? Não, então, mas é um cara que era antes do PSDB e depois foi o PT, não é o Delcídio? Delcídio Amaral, era ele? Acho que era esse aí. E esse cara que conta isso numa delação, assim, na entrevista, não tem nada de errado ali. E ele fala que a Dilma, ele contou pra Dilma. E a Dilma falou, não, esses caras aí, vamos a gente investigar, porque senão vai deixar os caras da NSA, não sei o quê. E foi aí que os caras começam a investigar. Mas é claro que a Dilma não ficou brava com o Obama e cancelou um encontro. É verdade. Quando vazou que a NSA tinha... Foi o dia que ela aprendeu aquela expressão do dentifrício. Tá? A pasta não volta pro dentifrício, lembra disso? Lembro. Então, ela aprendeu isso aí de manhã e já saiu falou 4 vezes no mesmo dia, assim. Uma expressão que nunca ninguém tinha escutado falar, ela aprendeu, falou, vou dar uma de erudita aqui. E nesse dia ela cancelou, que ela ficou brava com o Obama, lembra? E não vou... verdade. Então, por quê? Porque vazou que a NSA tinha grampeado ela, o Netanyahu, o cara da Alemanha. Os caras estavam... É lógico, meu. Qual país que tá acha livre disso? Não tá. Que o outro... porque aliado não vai te espiar. Aí que aliado que você vai espionar mais para ver se o cara vai te trair ou não. Você acha que o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos não ficam um espionando o outro? Tem um livro que prova isso, que chama As Conversações Secretas do Kissinger.
que o governo israelense estava grampeando o Kissinger. E o Kissinger contava uma coisa para o governo de Israel e outra coisa na imprensa. Ele estava enganando os dois lados. E o Kissinger, quando perguntaram para ele sobre isso, ele deu risada, cara. Deu uma risadinha assim. Esse Kissinger era muito esperto, um cara muito inteligente. Ele deve ter sido a maior inteligência geopolítica, acho que teve, foi esse cara, né? E olha, com trânsito, você não vê? Pouco antes de morrer, ele foi para a China, foi recebido com honra de chefe de Estado pelo Xi Jinping. Que se não fosse ele, não tinha China, o David Rockefeller não teria a China, não teria a China de hoje. O David Rockefeller adora contar isso, né? Adorava, já morreu. Já tá no colo do capeta. Eu fiz a China, ele falava, Eu fiz a China. China moderna. Né? E o Kissinger, segundo o homem dos Rothschild no Brasil, lá, o Álvaro... Não, Mário Garneiro, né? O Álvaro é o filho. Mário Garneiro. O Mário Garneiro era o homem dos Rothschild. Mário Garneiro era da Brasil Invest, Brasil não Invest, era? E ele escreveu um livro que chama Jogo Duro. E ali ele conta como ele conheceu o Henry Kissinger, né? O cara falou, esse é um enviado do David Rockefeller. Né? Um cara é protegido do David Rockefeller. E o Kissinger vai se tornar a peça fundamental na mudança da China, no que virou a Guerra Fria, né? E eu acho que depois daquele Hettinger, lá da Chatham House, ele talvez tenha sido uma das grandes pessoas, pessoas importantes também, nessa ideia dos blocos, né? A ideia de blocos, né? Porque o Clube de Roma sempre desenhou o mundo futuro, né? O globalismo do Clube de Roma era os 10 reinos, né? Começa com 10, depois eles foram ajustando, então tinha um reino na América do Sul, como se fossem, ele chama de reino, né? Mas na verdade eram tudo repúblicas, né? E o Kissinger foi fundamental também naquele grupo do Aurélio Peccei, no grupo Bilderberg, Comissão Trilateral. Ele ajudou o David Rockefeller a criar o Diálogo Interamericano. Foi o homem da Fundação Rockefeller na área política. Esse homem era o homem da encruzilhada, impressionante. E escreveu livros ótimos, cara. Os livros dele são bons, cara. Ele tem... Eu conheço 2 livros dele que são muito bons. Eu tenho também, China é muito e o da bom. Nova Ordem Mundial lá, que chama... Não chama Nova Ordem Mundial. Ordem Mundial, né? Muito bons os livros dele. Ele escreve bem, ele tem uma visão, assim... Você leu a biografia que lançaram em 2 volumes? Estou para comprar agora. Não, isso aí deve ser legal, hein? Deve ser. Isso aí tem que ter, né? Tem que ter. Esse livro é obrigatório. Livro de outra coisa, sai o Kissinger lá. O Kissinger está em tudo. Está em tudo. Anos 70 ele está lá. Tem uns caras que sempre você acha eles nas conspirações. Nas conspirações, né? O nome aparece. Aquele Alfred Milner também, que era inglês, que foi o cara que... Acho que o Alfred Milner é o que... foi o organizador no Ocidente da Revolução Russa. É o cara que arrumou o trem lá blindado pro Lenin, conseguiu os passaportes pro Trotsky, né? Pro Trotsky sair dos Estados Unidos cheio de mercenário e cheio de ouro lá e dinheiro, que o dono do Cool Web Company lá, o Jacob Schiff, tinha arrecadado dinheiro e algumas dessas pessoas, personalidades ali, arrecadavam dinheiro, entregaram para o Schiff e o Schiff cuidou desse financiamento com o Trotsky. Mas a parte diplomática do negócio foi esse Alfred Milner, que era um cara também da Chatham House, os de sempre, né? São aqueles caras que estão em tudo, né? Como o McNamara também. Esse também. Esse é do tempo do Kennedy. Esse tava lá. Você olha lá, qualquer coisa importante que aconteceu,
Tá o cara na foto. Tá o cara ali. Lá. Crise cubana, o cara tá lá. O cara lá e ele, você vê que os outros estão ouvindo ele, né? Ele que falou. Tá falando, ele que tá lá. Ele criou a expressão MAD, né? É dele. Ah, é? Aquela da destruição mútua assegurada. Ah, não sabia que era dele. É dele a expressão. Ele tá em tudo, né? Esse negócio de crise, conflito nuclear, ele tá lá no meio. No 60 é cara do McNamara. Você vê, tem várias fotos assim que tá o cara ali, né? É o Forrest Gump, né? Em todas as passagens. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.